se voluntarize, tá bom? Voluntarie. Gente, esse homem é meu amigo um tanto. Deus te abençoe, meu amigo. Te use com toda sorte de bênção. Ele e Raquelzinha. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui por Ti, entregando o nosso melhor, aquilo que o Senhor nos ensinou através da Tua palavra, que deve estar no Teu altar, que é o nosso culto. E neste momento nós nos colocamos na dependência do Teu Espírito para que o Senhor venha falar ao nosso coração. Que o Senhor traga o Teu ensino, que o Senhor venha nos mover em direção à Tua vontade, ao Teu propósito. E que nada venha nos impedir, ó Pai, de ouvir e confiar na palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje nós falaremos sobre a passagem do profeta Ezequiel, no seu capítulo 37. E para isso eu gostaria de contextualizar um pouco a igreja sobre qual era o momento da história desse povo. E depois a gente vai discorrer um pouco. Para isso vou pedir a multimídia para colocar a primeira imagem, por favor. Legal, obrigado. A nação de Israel, ela teve alguns reis, teve algumas lideranças, inclusive marcantes, e nós tiramos um pequeno fragmento da história para a gente entender o momento que a gente vai conversar aqui. E começando ali no ano 1000, por volta de 1000 a.C., nós tivemos o reinado de Davi. E nesse momento que o Senhor levanta Davi como rei de Israel, ele traz uma unificação à nação, né? E uma organização, uma construção de identidade e também do seu local, né? E com a morte de Davi, nós tivemos Salomão por volta de 970 a.C., dando prosseguimento a esse grande momento da história, inclusive aproveitando os recursos que Davi conseguiu levantar, ele realiza a construção do templo do Senhor em Jerusalém. Ele governou durante 40 anos, e então nós temos um momento difícil da nação de Israel, porque Roboão, filho de Salomão, ele, talvez porque o poder subiu a cabeça, ele tomou algumas decisões bastante equivocadas, que culminaram na divisão de Israel, porque parte do povo não concordou com o que ele estava fazendo, e resolveram levantar um outro líder. Então nós temos, por volta de 930 a.C., uma divisão dos reinos norte, chamado de Israel, e o reino sul, chamado de Judá. E nós tivemos alguns outros reis, né, até a gente chegar em 722 a.C., onde nós temos o final do reinado de Israel, que estava com todo o seu controle, todo o seu governo na cidade de Samaria, e então Israel é conquistada pelos assírios. Então a gente tem uma ruptura do governo de Israel, porque eles são conquistados pelos assírios. Em 601 a.C., nós temos agora um domínio da Babilônia, e a Babilônia ela também sofreu na mão dos assírios durante um bom tempo. A gente vê que tem um recorte grande da história ali, e só esse ponto que interessa para a gente. E ao conseguirem vencer o domínio assírio, né, que estava imenso na região, a Babilônia também queria ampliar o seu espaço, a sua conquista. Só que ela tinha Israel no meio do caminho, para rotas importantes, rotas comerciais estratégicas. E aí o que acontece? Os babilônios, eles começam a ter conflitos com Israel, né? Mais precisamente Judá. E o que acontece? O rei Joaquim, que era rei de Judá, Judá tinha rei, Israel não tinha, porque ela tinha sido conquistada pelos assírios. Ele
serve a Babilônia durante um tempo, concorda com os termos, mas ele se rebela. Quando ele se rebela contra a Babilônia, o que acontece? A Babilônia vem com todo o seu poderio bélico, né, e começa a impor restrições a Israel. Eles cercam Israel e começam a infligir ataques a Israel. Digo Israel, entenda Judá, né? E o que acontece? Eles conquistam Judá, eles conseguem entrar em Judá. Joaquim cai, vem o seu filho, depois vem o seu tio Zedequias. Zedequias tenta ainda de alguma forma manter o reino de pé, mas a Babilônia também vem contra Zedequias e impõe uma grande derrota a Israel, aqui no reinado de Zedequias, e neste ponto eles conseguem entrar em Jerusalém, que era uma cidade fortificada, e causa uma destruição total em Jerusalém, inclusive destruindo o templo, que foi construído na época de Salomão. Então, durante todo esse tempo, Judá ele vinha resistindo, só que quando chega em por volta de 587 a.C., os babilônios invadem Judá, e nesse ponto, eles infelizmente conseguem destruir Judá, e deste ponto em diante, a nação de Israel não tem mais rei. Acaba a monarquia de Israel. Então vejam bem, desse pequeno recorte que nós fizemos, quantos anos tem de governo desde Davi, e desse ponto em diante, há uma grande destruição, a ponto de Israel, na pessoa de Judá aqui, né, porque Israel já estava dominada, não conseguir levantar mais reis. Inclusive, eles são levados cativos, boa parte da nação, e é o momento da história que nós chamamos de exílio babilônico. Porque algumas pessoas, elas são levadas para a Babilônia para serem escravizadas. Então, eles aproveitaram todas as pessoas que eram mais inteligentes, que eram notáveis, né, ou que tinham uma boa força de trabalho, e eles levam para a Babilônia para quê? Para se aproveitar dessas pessoas. Não era para elas terem uma vida boa na Babilônia, não. Era para elas serem exploradas de alguma forma, seja intelectualmente ou a sua força de trabalho. Neste ponto, deixa eu ver se eu comentei tudo. A gente tem também, depois desse ponto, né, o domínio persa. Depois que a Babilônia ela perde o seu poder, né, o seu governo sobre a nação do Mediterrâneo, nós temos também o domínio persa. Mas o nosso ponto principal aqui é esse recorte, é esse momento em que nós temos o exílio babilônico. Pode passar a próxima para mim. E aí o que acontece? Durante esse tempo nós temos a época dos profetas Jeremias, Daniel e Ezequiel. Sendo que Jeremias, ele vem exercendo o seu ministério antes, né, de Daniel e de Ezequiel, e ele se prolonga até mais ou menos na época em que a gente está fazendo o recorte aqui. Daniel, ele começa bem próximo, né, da era de Ezequiel, em que ele começa o seu ministério, e se prolonga. O mesmo Daniel, que nós conhecemos, né, da história de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Então ele também é levado para o exílio, junto com Jeremias e Ezequiel, e nós teremos foco em Ezequiel. E feita essa contextualização, eu gostaria de ler com vocês Ezequiel 37, dos versículos 1 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor.
Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor: venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentre esses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. Pode colocar a próxima imagem, por favor? Era mais ou menos isso, foi o que eu consegui produzir pela inteligência artificial. Me perdoe que o Ezequias ficou um pouquinho gordo. Ele tinha passado por um processo, ele não estava tão gordo na época, tá? Mas, só para a gente ter uma visão mais ou menos do que Ezequiel estava vendo, perdão. E, ao meu ver, isso seria uma visão assustadora. Algo de dar medo. Porque ele foi levado pelo Espírito, o Espírito o pega pela mão, tira ele do local onde ele está. Apesar de ele estar no exílio, ele não estava preso, ele estava em liberdade, porém cativo, porque ele não fazia todas as coisas que ele queria, mas ele estava livre para se movimentar, para ir e vir. Então o Espírito toma Ezequiel e ele vai para o meio de um vale de ossos secos, e a palavra diz que eles estavam secos, muito secos, assustadoramente secos. Um lugar onde nós podemos ver morte. Mas por que o Senhor não mostrou para Ezequiel túmulos? Seria o mesmo. Por que o Senhor não mostrou para ele os túmulos? Por que ele trouxe para ele num vale de ossos? Por que o Senhor ele traz um local de ossos de pessoas que possivelmente ele não conhecia, porque não tinha face, não tinha identificação? Qual que era o objetivo, como a gente diz aqui, como a gente viu aqui na palavra do Senhor, desses ossos tornarem a vida? Qual que era a mensagem? Nós vamos falar sobre isso. O comentário bíblico expositivo, obrigado, pode tirar, de Warren Wiersbe, diz o seguinte: os ossos secos em um vale pode representar os soldados de Israel que perderam a batalha, e como uma forma de humilhação, não foram sepultados, mas viraram alimento de aves e foram queimados pelo sol. Então não era apenas uma imagem para Ezequiel de morte, mas também de vergonha. Porque naquela época, um corpo estirado no meio do nada, sem que ele tivesse a honra de ser sepultado, era motivo de vergonha. Não só para o legado do morto, mas também para a família. Então naquele momento, aquela situação onde Ezequiel é levado ao Espírito a ver aquele vale de ossos secos, está coberto não apenas de morte, de medo, mas também de vergonha, de humilhação, de angústia. E qual é o motivo de termos como resultado vergonha, humilhação e morte? Vamos ver em Tiago 1, 15 e 16. Tiago 1, versículos 15 e 16, diz assim: então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. A morte, ela é resultado do pecado.
E o profeta Ezequiel, ele tem uma mensagem de Deus, onde a nação de Israel, ela vem colhendo durante todo esse recorte da história que nós fizemos, apenas o resultado da sua desobediência. Infelizmente, o Senhor, ele vem através dos seus profetas alertando o povo de que vai dar ruim. Vocês estão caminhando na direção errada, para onde gera morte, porque o pecado, ele culmina na morte. Não tem como nós vivermos uma vida de pecado e colhermos vida abundante, colhermos vitória, colhermos honra. Pelo contrário, a palavra do Senhor nos chama a atenção, que o pecado gera morte, e nós devemos entender isso, porque Ezequiel, ele vem alertando, assim como outros profetas, e naquele momento, é como se o Senhor trouxesse para ele a palavra de que chegou o momento. Ezequiel, eu já venho falando tem tempo, só que chegou o momento. O que você está vendo é o que vai acontecer. Eu estou te mostrando o resultado da desobediência do meu povo, morte. Acredito que tenha sido bastante assustador para ele, porque, como diz Provérbios 17, 22, o espírito oprimido resseca os ossos. Então, a morte, ela está representando para o povo de Israel um grande sofrimento, assim como para nós. Os ossos ali, eles simbolizam o quê? Vida ou morte. E quando os ossos, eles estão sem a carne, sem o fôlego, eles representam o quê? A morte. E nós não podemos ignorar a palavra do Senhor, porque nós dependemos da vitalidade da vida, nós dependemos da força, do nosso ânimo, para nós continuarmos, para nós prosseguirmos caminhando. Mas naquele momento ali, que poderia significar apenas tristeza e desespero do profeta, o Senhor lhe fala algo. Ele vira para Ezequiel e fala: Ezequiel, você acredita, você acha que pode haver vida no meio de tanta destruição, de tanta morte, de tanta perda, de tanta angústia, de tanta vergonha? E o profeta, acredito eu, com temor no coração por estar falando com o Senhor, o próprio Deus, ele diz: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Se o Senhor quiser transformar morte em vida, lendo nas entrelinhas, eu creio que pode, mas eu não tenho condição de determinar se esses ossos podem voltar à vida. O Senhor é que tem esse controle, e o Senhor, então, a partir do que você está pensando aí, sabe o que eu vou fazer? Eu vou te mostrar uma coisa bem interessante, mas eu quero que você participe disso. Você seja testemunha, você seja o representante da nação de Israel, de que a profecia que eu disse a respeito deles irá se cumprir, irá haver morte, só que você vai ver uma grande coisa: eu consigo produzir vida, mesmo em meio à morte. Eu, Senhor, eu tenho todo o poder, eu tenho todo o domínio, eu tenho o controle de todas as coisas, e mesmo que a nação de Israel, o meu filho, o meu rebento, ele tenha se destruído pelo poder do pecado e da desobediência, eu tenho domínio sobre a morte. Então, meu filho, profetiza. E neste momento, Ezequiel, tomado de um impulso pelo Espírito, ele diz a palavra que o Senhor lhe deu. E é bastante interessante, porque a palavra utilizada aqui, mais precisamente no versículo 9 do capítulo 37, do hebraico naufak, é fôlego, assopre, é fôlego, é vida, é a mesma palavra utilizada em Gênesis 2, naufak. Então, o fôlego de vida não é produzido por algo humano, o fôlego de vida é um milagre que vem de Deus. E o profeta, ele utiliza a palavra de Deus, ele é impulsionado pelo Espírito, naufak, sopre o Espírito, venha, viva. Então nós percebemos que o nosso Deus,
através do seu Espírito, Ele tem um poder transformador. E o declarar da sua palavra, o profetizar pela inspiração do Espírito, a inspiração divina, revela a sua vontade. E o Senhor ali naquele momento, Ele revela a sua vontade ao povo de Israel, dizendo: vivam. E aonde existe morte, o Senhor pode produzir vida. A palavra do Senhor, segundo o Luciano Subirá, ela coloca ordem no caos. Muitas vezes nós vivemos situações de caos, de tremendo desespero, de tremendo descontrole, mas a palavra do Senhor, ela coloca ordem no caos. Às vezes nós estamos olhando para situações que parecem um vale de ossos secos, desesperador, um lugar de medo, um lugar de angústia, um lugar de morte, um lugar de vergonha, um lugar de desespero, mas aonde a palavra do Senhor vem, ela produz vida. Salmos 19, versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. A palavra do Senhor, ela serve como um vigor, como algo novo, como um renovo. A palavra do Senhor, ela gera vida e ela é perfeita para isso, porque a palavra do Senhor, ela traz a vontade de Deus que é perfeita. Então nós devemos nos apegar à palavra do Senhor, como o salmista diz, porque ela é perfeita. Mas por que, podemos perguntar, o Espírito não veio por si só? Por que ele falou através do profeta? O Espírito poderia se mover, ele é livre, ele tem domínio sobre si, o Espírito do Senhor, ele pode mover e gerar vida. Eu vou te mostrar por que o profeta foi envolvido no processo. Mateus 10, 20. Mateus 10, 20, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. O Senhor escolheu falar através de nós, como o profeta Ezequiel, ele viveu isso, nós podemos viver. A palavra do Senhor falando através de nós por meio do seu Espírito, porque nós não somos mero espectadores da obra do Senhor, nós somos participantes, nós somos agentes do milagre da vida de Deus. E o Senhor nos escolheu, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito falando através de nós, gerando vida, transformando, curando. O Senhor escolheu nos usar, meus irmãos. Nós somos receptáculos de uma mensagem que não é nossa. Nós somos como um vaso. Nós somos um objeto protegendo algo precioso que no momento certo é liberado. Nós somos agentes escolhidos pelo Senhor para acolher algo precioso. E não é porque nós dizemos algo que vai acontecer. Nós não podemos incorrer no erro de seguir uma doutrina de confissão positiva. Não é porque eu vou sair falando coisas legais e coisas positivas, coisas sob a minha ótica, boas, que isso vai acontecer. A gente não pode ficar repetindo palavras vãs, porque o que provoca a vida é a palavra do Senhor, é um impulso do Espírito. Não é algo que vem de dentro de mim, mas é algo que emana do céu, é algo que emana do Senhor, que passa por mim apenas como um canal. Não é algo produzido pela minha vontade, pelos meus propósitos, pelo meu egoísmo, mas é algo produzido pelo Senhor, para trazer a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Mas passa por mim. Eu devo ter consciência que eu preciso revelar a vontade do Senhor através do seu Espírito. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você, tem a ver com Ele. É Ele que quer fazer, então nós devemos deixar o Senhor mover em nós.
E qual é essa vontade do Senhor? Romanos 4,17. Como está escrito: eu o constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o pai que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. A palavra do Senhor aqui, meus irmãos, ela não está falando de ressuscitar pessoas fisicamente, apesar de que o Senhor tem esse poder. O Senhor já fez isso, Ele faz isso hoje, mas não é essa a palavra para nós. Nós estamos falando de uma morte associada ao pecado, conforme Tiago nos chama a atenção, e neste ponto nós precisamos entender que ainda que a nossa vida esteja como um vale de ossos secos, representando morte, angústia e vergonha pelo pecado, quando o Senhor vem, através da sua palavra e do seu Espírito, Ele pode produzir vida. Ezequiel 37, agora o versículo 11. Diz assim: então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu. Fomos exterminados. Eu achei linda essa passagem. Aí você deve pensar: ué, Felipe, acho que você não entendeu então, né? O pessoal está falando que está ruim, né? Meus ossos secaram, esperança se foi. Eu achei linda essa mensagem que o Senhor trouxe aqui. Sabe por quê? Foi Deus que falou. Eu ouvi. Ele traz a palavra precisa. Eu ouvi vocês dizendo que os ossos de vocês estão secos e a esperança se foi. E a minha resposta é: não está perdido. A visão de Ezequiel é uma resposta ao povo, ao clamor, ao desespero. Demonstra que o nosso Deus, apesar dele ser o Deus Todo-Poderoso, os seus ouvidos não estão tapados. Ele nos ouve, Ele nos acolhe, Ele nos responde, Ele ouve a nossa oração, amado. Por mais que o seu poder venha com um furor, a sua justiça se manifeste de maneira poderosa, ainda assim a misericórdia do Senhor prevalece. E Ele nos ouve dos altos céus, mesmo que nós estivermos numa situação desesperadora, achando que a nossa esperança se foi, que é como se os nossos ossos estivessem secos da morte. O Senhor ouve o seu clamor, irmão. Essa promessa não é para nós. Essa promessa era para o povo de Israel. Mas nós fomos adotados. O zelo do Senhor nos alcança. Nós não podemos nos enganar de pegar a palavra do Senhor e aplicar para nós. Senão a gente vai sair repetindo coisas aí que não está na Bíblia. A palavra do Senhor, ela foi precisa ao povo de Israel. O Senhor estava profetizando ao povo de Israel. Mas nós somos filhos do Senhor. Nós somos adotados em Cristo. E o zelo do Senhor alcança. Sabe por quê? O nosso Deus é imutável. O seu amor e a sua justiça permanecem para sempre. Então o mesmo ouvir do Senhor ao clamor da nação de Israel é o seu ouvir para o nosso clamor. O zelo do Senhor é perpétuo. E o zelo do Senhor gera restauração. É um Deus que nos ouve. É um Deus que responde. Agora no versículo 12. Por isso, profetize e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel.
Arrancar do túmulo, meu irmão, e trazer de volta, sabe o que é? Eu vou te dar de volta a sua identidade em mim. Você é meu povo, eu vou trazer para a terra que eu te dei. Eu respondo e eu ponho de pé, eu restauro, eu revigoro, mas eu te dou a identidade. Eu te salvo, eu te curo, eu te protejo, eu te dou segurança. Eu te coloco na sua terra, porque na sua terra você vai ter paz, você vai ter segurança. Quando o Senhor nos traz, nos remete essa mensagem de trazer de volta, não é porque o terreno de Israel era diferente, não. Não é porque a terra era especial, não. É porque foi o lugar que Deus escolheu para colocar o povo. E eles tinham naquele lugar esperança, paz e segurança. Deus está dizendo isso na mensagem. Não é a terra, sou eu. Eu sou a sua segurança, eu sou a sua paz, eu sou a sua identidade. Então, meu irmão, ouça a palavra do Senhor. É o Senhor que restaura a sua identidade, é o Senhor que restaura o seu vigor, é o Senhor que restaura a sua esperança, é o Senhor que te traz a vida. Mas por que gerar vida? Versículo 16: Filho do homem, escreva num pedaço de madeira, pertencente a Judá e aos israelitas, seus companheiros. Depois escreva noutro pedaço de madeira, vara de Efraim, pertencente a José e a toda a nação de Israel, seus companheiros. Junte-os numa única vara, para que se tornem uma só em sua mão. Quando os seus compatriotas lhe perguntarem: você não vai nos dizer o que significa isso? Diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor: vou apanhar a vara que está na mão de Efraim, pertencente a José, e às demais tribos israelitas, suas companheiras, e vou juntá-las à vara de Judá. Assim farei delas um único pedaço de madeira, e elas se tornarão uma só na minha mão. Segure diante dos olhos deles os pedaços de madeira em que você escreveu, e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor: tirarei os israelitas das nações para onde foram, vou ajuntá-los de todos os lugares ao redor, e trazê-los de volta à sua terra própria. Eu os farei uma única nação na terra, nos montes de Israel. Haverá um único rei sobre todos eles, e nunca mais serão duas nações, nem estarão divididos em dois reinos. Após nos arrancar da morte e nos dar vida, sabe o que Deus faz? Ele nos habilita a ter comunhão. O povo estava brigado, estava discordante, estava uma confusão, um querendo puxar a sardinha para o seu lado, um falando que o seu reinado era melhor do que o outro. Aí o Senhor vem, acaba com todos, ora com os assírios, ora com os babilônicos, e vira para o povo e fala: acabou, a divisão acabou, porque onde o meu espírito entra, não há contenda, mas há união, há comunhão. O Senhor, Ele nos resgata para que nós vivamos em comunhão uns com os outros e em submissão a Ele, porque Ele é o Rei. Ele é o Rei, Ele é o líder, é Ele que comanda, é Ele que faz. Mas por que nós precisamos voltar à vida? Para nos relacionarmos com Ele e uns com os outros, seu povo. Nós não podemos viver sozinhos. Mortos não se relacionam, vivos sim. O Senhor, Ele quer assoprar o seu fôlego, Naufak, sobre nós. O fôlego do Senhor gera vida, nos resgata em Cristo, no nosso caso. O Senhor nos resgata em Cristo, para o seu governo, para o cumprimento da sua vontade, para proclamar o seu nome, para que seja feita a sua vontade, através de nós, o seu povo. Efésios 2, versículos 4 e 5.
Efésios 2, 4 e 5. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Agora os versículos 12 a 14. Naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. É a palavra do Senhor, ela é clara. O Senhor veio para nos reconciliar, nos arrancando da morte, do pecado, nos trazendo a vida através do seu poder, do seu milagre, da sua palavra, na alfaque do seu Filho, do Cristo, do Salvador. Romanos 6, versículos 4 a 6. Portanto, fomos sepultados com Ele na morte, falando da representação de Cristo, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. O Senhor nos chama para ter uma nova vida. Ele nos tira da morte para uma nova vida. Mas como que nós fazemos isso, pastor? Colossenses 1, versículos 27 e 29. 27 a 29. A Ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. A força não é nossa, a força é do Senhor, é do Espírito que move em nós. Quando nós somos resgatados para uma nova vida, o pecado não tem mais domínio sobre nós. É preciso que nós entendamos que o Senhor é quem nos dá ânimo, força e vigor para lutar contra o pecado e viver essa nova vida, porque somente assim nós podemos ter paz. A pastora disse aqui hoje, o que vivemos hoje, o sofrimento, é fruto do pecado. O pecado causa sofrimento, inimizades, contendas, violência, morte, corrupção. Mas o Senhor nos resgata para uma nova vida. E essa vida nos dá esperança e paz. Assim como nós vemos aqui, na visão de Ezequiel, o Senhor está reunindo um exército. Restaurado, sob a sua liderança, para desfrutar paz e revelar a sua vontade. Amém? Senhor, nós te agradecemos, ó Pai. Que o Senhor faça nos entender que a tua palavra nos traz vida, o sacrifício da cruz nos resgatou, e nós podemos viver contigo e com os nossos irmãos algo diferente, poderoso, milagroso que o mundo não tem. Que o Senhor nos faça vencer, ó Pai, através da tua força, não da nossa, porque nós somos fracos. O pecado, a tentação, as ansiedades, ó Deus, as lutas, toda dificuldade, ó Deus, que nada venha nos impedir de alcançarmos o Senhor e vivermos apegados a Ti, em nome de Jesus. E que o Teu amor, ó Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com o povo do Senhor, na face da terra,
eternamente. Amém.